Opa, professor, tudo bom? Eu sou o Luiz Felipe. Eu sou o Gabriel Cardoso. A gente faz parte do grupo 12 e escolhemos desenvolver um gerador termoelétrico. Nos últimos anos, a termoeletricidade vem apresentando crescente destaque por aproveitar energia térmica que seria normalmente perdida em sistemas que utilizam outro tipo de combustível, como, por exemplo, petróleo. Os primeiros estudos referentes à termoeletricidade aconteceram por volta do século XIX, quando Thomas Sebeck observou que quando dois metais distintos unidos são aquecidos, no local da união acontece uma diferença de potencial elétrica entre as extremidades, e esse fenômeno acabou sendo chamado de efeito Sebeck, que vão ser explicados nos próximos slides. E 13 anos após essa descoberta de Sebeck, Jean Peltier observou que a diferença de temperatura criada pela aplicação de uma tensão elétrica entre dois eletrodos conectados a uma amostra de material semicondutora produziria uma gradiente de temperatura. E essa descoberta passou a ser chamada de efeito Peltier. E 20 anos depois, em 1854, William Thomson publicou um estudo relacionando o efeito de Sebeck e de Peltier. O nosso gerador termoelétrico consiste em gerar energia térmica e energia elétrica, para que ele possa carregar um smartphone, acender LEDs e pequenos motores de forma rápida e segura. Esse gerador termoelétrico não precisa de nenhum tipo de combustível para gerar a energia, assim usando as pastilhas tecnológicas de Peltier. O efeito Sebeck refere-se à conversão de um fluxo de calor em um fluxo de elétron. Esse fenômeno físico só é perceptível quando juntamos os extremos de dois materiais dissimilares, formando uma configuração conhecida como par termoelétrico ou termopar. Para criar o fluxo de calor é necessário aplicar uma diferença de temperatura entre as duas junções do termopar, e a força eletromotriz resultante é diretamente proporcional à diferença de temperatura aplicada entre a junção quente e a junção fria. O efeito Peltier foi descoberto em 1834 pelo Jean Charles Peltier, que também ficou conhecido pela força motriz, que isso acontece quando o calor de um lado se transfere para o outro. Assim como a corrente passa pelos elementos semicondutores, ocorrendo a transferência de calor pelas pastilhas Peltier, gerando energia elétrica. Atualmente, as pastilhas Peltier são muito utilizadas em resfriamentos de chips, na geração de energia, na indústria de bens de consumo, principalmente em geladeiras, e na indústria de automóveis por causa dos ar-condicionados. Alguns princípios físicos que foram estudados para a gente conseguir elaborar o gerador térmico foram o efeito Sebeck, o efeito Peltier, corrente elétrica, diferença de potencial, força eletromotriz, condução térmica e alguns materiais condutores. Aqui temos algumas fórmulas e é isso. E aqui está o gerador termoelétrico feito no Solid, com o desenho técnico, e foram utilizados dois recipientes de alumínio, as 4 pastilhas Peltier, água quente e fria e uma seringa para aplicar água. E foi isso, professor. Muito obrigado. Obrigado.